Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Nesta edição, o Lado B pergunta: travestis envelhecem? O programa entrevista o pesquisador Pedro Samarco, que fez um trabalho científico falando sobre o envelhecimento de travestis. No estúdio, Lili Vargas, 64, e Thaís Azevedo, 65, contando as barbaridades que sofreram durante a ditadura militar. Eu fui uma pessoa que eu fui tão estrupada que eu me acostumei. Acostumou-se no sentido de que é melhor vai logo e pronto que acaba. Então, os policiais ali no Rio de Janeiro, na Viap, eles corriam atrás de mim, que eu corria até não aguentar mais cair. Eles me pegavam, me levavam. Aqui em São Paulo, se você era agredido pelo pessoal da rua, os rapazes, piado, e vinham e batiam mesmo, se você fosse chamar a polícia e reclamar, você apanhava deles também e ia preso. Eles pegavam a gente, assim, tipo assim, de 11 à meia-noite, e levava todo mundo. Ali, quem tinha 50 cruzeiros ia saindo. Quem não tinha, ficava. Não, o pior não é isso, é você voltar sozinho à noite, machucada, sem direção, e saber que seus 2 amiguinhos ficaram. Elas falam ainda como era o preconceito entre gays. Se eu sou feminina, os gays também eram assim, iam transar com outro, tinham que botava toalhinha. Oxi, nossa, né? Para o outro não ver. No palco, para o outro não ver. Você apanhava, né? Se você mostrasse. Se um gay transasse com outro gay, era o fim do mundo. Tem que transar com homem. Por isso é que sempre houve muita morte, muito assassinato. E por que, nos anos 70, as travestis eram muito procuradas pelos homens? Porque esse período a mulher não era livre. Então livre éramos nós. Então a gente deitava e rolava. Nos anos 60, mulher só casava virgem. Mulher não deixava pegar nem na perna nem nada. Então as meninas, a gente ia pro cinema, qualquer coisa, os garotos ficavam loucos pra passar a mão nas minhas pernas. Porque não tinham contato com mulher. Eu representava a mulher. Nós somos James Timino e Márcio Caparica, e este é o Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Então, envelhecer ou não, para mim, é tão natural que eu não vejo por que a gente deva se orgulhar. Agora, a sociedade deve se envergonhar de criar um sistema de que pessoas diferentes não sobrevivam, ainda que lutem para isso. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Essa semana nós temos a honra de ter 2 convidadas, mas... Ai, caguei na entrada. Cagou, né, Caguei, vamos começar. Aí. O tema do programa de hoje... vamos fingir que não é. Travestis envelhecem. Pergunta, travestis envelhecem? Travestis envelhecem? Esse é o título do livro do Pedro Samarco, que está aqui no estúdio com a gente. Pesquisador. E ele trouxe para participar do programa 2 convidadas que são travestis. São travestis. A Thaís Azevedo, que está aqui com a gente. Fala oi, Thaís. Oi, boa noite. E a Lili Vargas. Prazer, meu amor. Thaís, quantos anos você tem, se você não pode falar? Se eu disser que te importa, eu vou ficar livre da pergunta? Claro que não me importa. Eu tenho 65 anos, breve 66. Muito legal. E Lili, qual a sua idade? Estou com 64. E no caso de vocês é uma honra dizer a idade, muito bem certo? vividos. Nossa, sou feliz de ter conseguido chegar a essa idade. Espero que consiga mais. Só pro Pedro não ficar com inveja, quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 39. Um bebê, né? Bebê. Verdade. Antes da gente começar a nossa discussão para valer, a gente vai lembrar o nosso internauta que a gente tem o blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. E hoje o Márcio colocou 2 posts lá. Um deles é o relato de uma mãe falando como que ela passou a tratar, ela começou a tratar a filha trans dela. A menina falou que resolveu. Se declarou trans aos 4 anos de idade. Menina.
Isso, menino. Ela não falou, mãe, menina. eu sou trans. Não, falou, mãe, eu sou mãe, menina. Eu sou menina. É muito comovente, porque ela fala assim, mãe, alguma coisa aconteceu de errado na sua barriga, que eu saí errado, deixa eu entrar de novo porque eu quero sair menina. E é uma história muito bonitinha, e daí mostrando assim, que ela procurou ajuda de psicólogos, psiquiatras, e eles sempre recomendavam que ela reprimisse o gênero da menina, querendo tolhesse ela de brincar com brinquedos de menina, de conviver com a cor rosa, obrigando ela a fazer coisas de menino, conviver com o pai. E como ela percebeu que a filha estava começando a ficar deprimida, ela resolveu, falou, não, eu vou parar com isso. Encontrou um grupo de outros pais que têm filhos e filhas na mesma situação. E daí, a partir disso, a menina começou a ser feliz e começou a se dar muito bem como qualquer outra criança feliz. E ela faz uma reflexão sobre isso, sobre como essas crianças estão abrindo um caminho para as próximas gerações. Porque é a primeira geração de crianças da nossa cultura que está conseguindo viver no sexo e que se designa... no gênero que se designa desde criança. Isso, e esses pais também, né? Ela fala que eles estão, na maior parte do tempo, tateando no escuro, porque eles não têm referencial e experiência de outras pessoas que passaram por essa situação. E também tem o post da J.K. Rowling, Isso, né? a J.K. Rowling, como a gente sabe, sempre defende a população LGBT. E daí, volta e meia, ela entra no Twitter só pra dar umas lambadas nas pessoas que são preconceituosas. Como ela já fez antes, recentemente agora, ela respondeu a um tweet de uma menina que escreveu pra ela assim: mas por que o Dumbledore é gay? Ele não tem cara de gay. E ela falou assim, ele não tem cara de gay porque ele tem cara de gente como todo mundo, né? Então, minha filha, não tem que ter... A menina nesse momento parabéns. disse, ninguém se mexe, né? Os óculos caíram. Né? Os óculos caíram. Exatamente. E que a J.K. Rowling, ela continua sempre defendendo, já disse também que lá em Hogwarts tem pessoas de todas as religiões, todas as orientações sexuais, e que se o Harry Potter ensinou alguma coisa para as pessoas é que ninguém tem que viver dentro do armário. Vivia, né? Ele vivia dentro do armário. Dentro muito de um armário. Quando você já morou na Inglaterra, você sabe o que é aquele armarinho que ele vivia, que é aqueles armarinhos debaixo da escada, bem pequenininho, que tem em várias casas inglesas. Como moram mal. A minha tia, quando eu fui com ela pra Europa, ela falava, ela curitibana, querendo voltar pra Curitiba, nos últimos dias já ela... não vejo a hora de voltar pra minha casa, que povo que mora mal, que come mal. Mas é assim mesmo na Inglaterra. Outro post que a gente tem é um post que conta uma historinha de um pai que levou o filho pra encontrar o namorado. Como isso fez a pessoa que estava escrevendo, observou essa cena, voltar a ter fé na humanidade, porque o pai, apesar de ser super machão, sorriu quando viu o menino beijando o namorado dele, e como o próprio jornalista que escreveu esse post traduzido, se pegou tendo um preconceito com o pai, porque ele achou que como o pai tinha uma aparência muito masculina, muito machão, que ele teria algum desgosto, que ele acharia ruim ter um filho gay, e ter essa situação de levar um filho para namorar outro menino. E que, pelo contrário, o pai estava super feliz e o que importava é que o filho dele estava feliz também. Bom, e se você acompanhou aquelas reportagens, como diria o cara do Austin Powers... O Mike Myers? O vilão, ele sempre colocava entre aspas, assim, não reportagens do Fantástico sobre o Clube do Carimbo. Você precisa ler um post, que quando você estiver ouvindo esse programa já vai estar no ar, com 30 fatos sobre HIV e AIDS que o Fantástico não te mostrou. Foi um post escrito pelo Diego Calisto, que foi um convidado nosso que participou do programa aqui sobre soropositivos. Ele é um ativista da causa e ele participou da reportagem. Ele deu uma entrevista de 57 minutos pro Fantástico, e obviamente o Fantástico editou de forma a corroborar com a tese alarmista e sensacionalista de que todo soro positivo gay está transmitindo a HIV para as pessoas intencionalmente. Você precisa ler esse texto e compartilhar com as pessoas que viram aquela reportagem ridícula. Exato, acabando também com o papel de vítima de quem pega HIV também. Porque afinal, exatamente. Ninguém faz sexo sozinho. A pessoa que pegou HIV... E topou transar sem camisinha, não é vítima. Não é vítima, ela é tão responsável quanto quem... Porque o Fantástico mostra como as supostas vítimas desse clube aí, um cara que foi numa sauna e que nem ele nem o cara quiseram usar camisinha,
e ele disse que o cara não contou pra ele, mas ele também aceitou transar sem camisinha. Ora, o seu corpo é responsabilidade sua, não do outro, Cada um cuida de si. Então visite nosso blog www.ladobi.com. E agora vamos começar depois da derrapada do Márcio. Desculpa, gente. É que a gente tem uma fórmula muito amarradinha de como apresentar os nossos convidados, mas daí eu tentei fugir um pouquinho do padrão e me embananei. Mas então fala aí, o tema do programa hoje é... Travesti envelhece? E a gente vai perguntar pra vocês. Estou aqui de testemunha. Estou aqui de testemunha pra vocês. Né? Pois é. Agora, quando eu tive o interesse de fazer esse programa, é porque eu percebi exatamente uma coisa. Nós estamos... talvez essa seja, não sei se essa é a primeira ou uma das primeiras gerações de gays, lésbicas e travestis que estão efetivamente envelhecendo. Nós estamos vivendo hoje em dia as pessoas, né, apesar de todos os problemas, dos preconceitos, da violência, a sociedade, existem, né, refúgios na sociedade onde você pode existir e sem necessariamente virar uma estatística. E eu quero que vocês contem, especialmente vocês que passaram pela ditadura. Você estava contando uma coisa bem engraçada, né, Thaís? Como é que era quando as travestis eram presas na época da ditadura? Se é que existe alguma coisa engraçada na ditadura, né? Enfim, engraçada. Mas a gente tem que inventar sorriso, né? E tem que ter inteligência para criar escapadas para não morrer antes do tempo. Acho que foi essas escapadas que me fizeram chegar aos meus 65 anos. Quando vocês começaram a falar, vocês perguntaram se nós éramos felizes. Não foi uma coisa assim? Felizes não. Se vocês tinham orgulho de ter a idade que tem. Qualquer coisa não tem. Eu não sei. Porque a gente tem que se orgulhar de ter idade, não é? É porque a sociedade nos vê de fora. Então elas nos veem com todos os estereótipos, inclusive de se orgulhar de envelhecer. E a gente não. Nós somos pessoas como todo mundo. Então envelhecer, para mim, no caso, eu não posso responder pela Lili, é tão natural quanto vocês. Então eu posso inventar uma resposta para vocês. Mas eu sou tão diante da vida quanto todo mundo. Então envelhecer ou não, para mim, é tão natural que eu não vejo por que a gente deva se orgulhar. Agora, a sociedade deve se envergonhar de criar um sistema de que pessoas diferentes não sobrevivam, ainda que lutem para isso. Então, talvez aí eu tivesse que te dizer que meu orgulho. Nisso que a gente queria perguntar. Eu imagino que vocês não devam ter muitas amigas da vida de vocês que chegaram a 65 anos. Não. Eu não tenho. Você tem? Não, também eu não tenho pouquíssimas amigas. Primeiro porque a exclusão nos limitaram de toda maneira, né? E possibilidade de formação, de outros meios de sobrevivência, e acaba sendo a prostituição. E na prostituição, você fica relegada a um patamar que deixa de ser patamar, né? Vocês se prostituíram? Eu tive um período de prostituição na Europa. A prostituição na Europa, principalmente no período que eu fui, é um trabalho. Né? Então, que hora que você começa a trabalhar, que hora você deixa de trabalhar. Tem uma disciplina e uma dignidade. Na Europa, ali nos anos 80, por exemplo, você já pagava. Não era um crime, é uma contravenção. Né? Porque então você precisa pagar um imposto, uma multa para a sua contravenção. Mas você, como profissional de sexo, você era respeitada. E no Brasil... respeito não é uma coisa muito praticada em todos os setores. Agora você imagina uma travesti profissional de sexo. Eu nunca fui profissional de sexo no Brasil. Lili, você já foi? Aqui não. Nunca necessitei disso, graças a Deus, né? Porque eu venho de uma família maravilhosa, que sempre me deu apoio, nunca tive problemas com meus pais por ser homossexual. E sempre me apoiaram. Então a minha intenção era eu procurar estudar, né? Procurar estudar, para que eu sabia que no futuro ele ia ser muito difícil para mim.
Você estudou o quê? Eu fiz tudo, só não fiz a faculdade, né? Eu estudei todos os níveis normais e a faculdade eu não fiz. Então, eu tenho o suficiente para que eu possa saber os meus direitos, que eu possa conversar com as pessoas e que eu possa lidar com a sociedade, né? E você trabalhou com o quê? Eu sou consultora de imagem, eu fiz um curso de moda... Dá pra ver, né, gata? Então, eu trabalho com eventos mais por conta própria, né? Então, quando aparece que eu acho que me convém, então eu pego o serviço e faço. Mas... Antes de continuar a história, vou só perguntar com toda curiosidade. Pedro, como é que veio a ideia de fazer esse livro e essa pesquisa? Então, na verdade, eu ia fazer um mestrado sobre gays na velhice. Só que daí quando eu cheguei lá na PUC, onde foi que eu fiz, já tinha uma pessoa fazendo sobre o homossexual, né? Homossexual na velhice. E daí eu fiquei pensando, bom, já tem um trabalho aqui de lésbicas na velhice, enfim, daí fui indo lá, todo, né, LGBT, cheguei no T. E daí vi que não tinha nada, pesquisei, não tinha nada sobre travestis na velhice, e achei só um trabalho de uma antropóloga de Santa Catarina, que ela defendeu pela Universidade Federal de lá, em 2004, se eu não me engano, Eu falei, ótimo, eu vou fazer sobre esse tema. E para mim foi muito bom porque eu mesmo tinha muito preconceito com travesti, né? Apesar de ser homossexual, eu não gostava, tinha uma visão negativa, não conhecia, não fazia questão de conhecer e tal. E olha, eu te digo, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida porque hoje eu sou outro ser humano e eu sou amigo delas, hoje eu as entendo, e isso me ensinou muito como pessoa mesmo. O quanto é ruim a gente ter preconceito. Sim. O quanto é difícil, né? E uma coisa que a gente repara cada vez mais é que a nossa própria população LGBT está cada vez mais tendo preconceitos internos. Cada vez mais preconceituosos. Entre si. Ninguém se entende, realmente. Não, Vocês se declararam, se descobriram travestis, gays... Com que idade? Como é que foi esse processo para vocês? Olha, se descobrir é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, né? Pra gente também. Dá uma vontade de rir tão grande. A gente sempre diz que sempre foi assim. Mas eu não digo me descobrir, mas assim, teve um momento assim que eu me descobri. Eu tinha 5 anos e eu vi o Fábio Júnior na televisão e eu achei ele bonito. E eu imediatamente pensei, mas eu não posso achar ele bonito porque eu sou menino. Mas então alguém já tinha soprado essa ideia na sua cabeça. Não, tinha soprado que menino não podia. Então, você entendeu? Então até ali não tinha uma ideia da homossexualidade. Não As pessoas é que geram essas complicações todas. Eu tive um período de despertar de interesse pela imagem feminina com 4 anos de idade, que eu me rebelei, tomei meu banho, eu queria vestir um vestido. E dali eu já comecei a colocar a minha posição diante da vida. Isso estou falando de 1953. É bem diferente de hoje, interior de Minas. Mas eu nasci forte. E eu sempre soube... Eu não gosto de dizer a palavra impor, porque quem se impõe não tem argumentação. Eu sempre fui muito cheio de argumentação. E cada vez eu me enriqueço mais por causa disso, porque o argumento, eu acho que tudo é a melhor arma que um cidadão pode ter. O argumento evita violência, evita uma série de coisas. E quando eu tenho que responder sobre essa pergunta, quando eu descobri, foi essa pergunta, não foi? Quando a gente descobre o desejo sexual, eu não desejei uma menina. Meu primeiro sonho não foi erótico, mas foi sentimental, já foi com um garoto. Eu devia ter uns 11 para 12 anos. E depois os desejos vieram também, os meus desejos eram homossexuais, se você pode dizer assim. Mas depois eu senti necessidade de ter peito. Eu achava bonito. Mas estranhamente eu nunca me preocupei com a genitália, vagina ou pênis. Mas um peito eu gostaria de ter. Não me perguntem por quê. Porque existe uma porção de respostas em torno da sexualidade do cidadão
que se a gente tivesse essas respostas, talvez nós seríamos heterossexuais todos ou nós seríamos muito felizes com nossas orientações. Eu prefiro ser feliz com a minha orientação, porque eu não acredito que possa haver só heterossexualidade. Porque senão o nosso planeta estaria extremamente povoado, não caberia mais ninguém. Né? Sem falar que também acho que uma das funções do homossexual é cuidar das crianças que os heterossexuais fazem e jogam fora, e dos pais que eles abandonam, né? Também. Exato. Né? Não deixa eu só perguntar mais. Thaís, você falou 1953. Eu já teria, eu acho que 4 anos, né? Mas não é essa a questão. Como que foi esse processo numa época em que, se hoje a gente tem esse reacionarismo e essa não abertura, como que foi passar por esse processo todo na sua família? O meu processo, como eu já te disse, eu sempre fui uma pessoa muito cheia de argumento, né? E eu não tive problema nenhum com a minha família. Eu cresci lendo Germinal, Emile Zola, esse pessoal todo, então... Que fina. Entendeu, fina, né? Tá, entendi, eu não diria fina, mas... Gente, vocês sabem o que é Germinal, né? Tá louca. Porque não vai ter gente que não sabe. Não é Harry Potter, viu? Não e é. com você, como é que foi esse período de descoberta nos anos 50 também? Não foi também uma descoberta. Eu já sentia a minha alma feminina. Eu sempre fui feminina. Eu nunca tive uma alma masculina. Tanto é que eu não sei o que é uma mulher na cama. Eu nunca deitei com uma mulher na cama. Nunca me interessei sexualmente. Eu amo as mulheres, sabe? Como amigas. Mas eu tenho pânico, sabe? Se você me jogar num quarto e falar, você vai transar com a mulher, eu morro. Entendeu? Então, eu com o meu tempo, com o tempo de vida, eu fui percebendo muitas coisas em mim. E também nos outros, meus amigos de escola, nas atitudes diferentes. Então, eu comecei a perceber que realmente eu, entendeu? Não tinha aquele espírito masculino. Então, então, eu mesmo fui me aceitando. A única preocupação que eu tive até os meus 15 anos, apesar de não ter problema nenhum com os meus pais, era que o meu pai soubesse, porque a minha mãe era maravilhosa, né? O meu pai era italiano, aquela pessoa mais rígida, aquela pessoa mais durona, mas ele nada contra, tá? Até que, e eu sempre procurando esconder, mas eu era muito feminina, muito, a cara de menina, gesto de menina, que hoje em dia, como eu falo, né, que pintosa. Pintosa. Eu era, naquela época, eu era pintosa, mas automaticamente, eu mesma, não é porque eu queria. Então eu fui me aceitando e fui me trabalhando comigo mesma. A minha mãe não tinha problema nenhum. Então, até que chegou aos 15 anos e que meu pai percebeu realmente. E meu pai, uma pessoa maravilhosa, tinha uma cabeça divina, ele me chamou um dia para conversar e falou para mim, meu filho, eu só vou te dizer uma coisa, você pode ser o que você quiser. Uma coisa só que eu vou te pedir para você, não perca o respeito, tá? Você seja o que você for, mas mantenha a sua dignidade, o respeito ao próximo, porque ninguém é obrigada como se diz, é um modo que ele falou, ninguém é obrigado a ver coisas que não queira, né? Sim. Então tudo vai de você. O seu comportamento é que vai dizer tudo. Então, na época, só me pergunto, naquela época existia o termo trans? Não. Vocês tinham noção de que fosse isso? Não, porque nunca tinha ouvido falar essa palavra. Você falou uma coisa que seu pai disse, ninguém é obrigado a ver o que não quer. Essa semana passada, estreou a novela Babilônia. A Fernanda Montenegro e a Natália Timber protagonizaram cena de beijo. Ontem, na novela, teve um diálogo de uma moça falando assim, de uma personagem falando assim. Quando eu encontro uma delas só, eu fico bem confortável. Agora, quando eu encontro as duas de mãos dadas, não sei, sabe? Não gosto de ver aquilo. Não sou preconceituosa, mas não gosto de ver. Me parece um pouco com a fala do seu pai. E aí a outra personagem, que era a cabeleireira, fala, esse povo parece que tá querendo se aparecer. Hoje em dia, como você analisa essa fala do seu pai sobre essa perspectiva do que a gente vive hoje?
Eu levei do lado de um conselho para mim, para que eu soubesse me comportar. Né? Foi o que eu entendi, o que ele quis dizer para mim, que eu não fosse desbundado, como falavam. Você é desbundada, uma bicha desbundada. O que eu entendi foi isso. E isso, para mim, foi legal, porque eu sempre procurei ser discreta, sou um pouco tímida, sou mesmo, eu sou tímida. Um pouco preconceituosa, né? Não, o discurso dela, que ela era muito feminina, que se ela for pra cama com a mulher, ela morre. Nossa, fica tão ali, homem e mulher, não, sabe? E ela é mulher. Não, eu não é que eu sou mulher, eu sou feminina. Então, entendeu? Mas eu também sou feminina. Então, mas eu não... O que você acha disso? Eu tenho pavor. Você sabe o que acontece? Quando a gente resvala para as questões sexuais, as pessoas são extremamente ignorantes de si mesmas. Porque relação sexual entre duas criaturas depende muito de situações. Então, e nós brasileiros, como machistas, essa questão homem e mulher para a gente tem que ser muito demarcada, né? Então, eu como homossexual, eu sou mulher. Se eu sou feminina, os gays também eram assim, iam transar com outro, tinham que botava toalhinha. Nossa, para o outro não ver. No pau, para o outro não ver. Você apanhava, né? Se você mostrasse. Pro macho, você apanhava. E era, se ele visse. E outra coisa, se um gay transasse com outro gay, era o fim do mundo. Tem que transar com homem. Por isso é que sempre houve muita morte, muito assassinato. Porque muito homem heterossexual, depois... Porque a gente, quando tá com tesão, enfia o pau até no buraco da parede. Mas depois que goza, a história é outra. E nem todo mundo tem estrutura, e aí mata o rapaz. Isso não é história antiga, não. Isso acontece até hoje. Está acontecendo. Né? E isso tudo é desconhecimento de si. Porque o problema nosso é exatamente esse. Eu não me conheço. Então, como é que eu vou entender a alma do outro? Ela, por exemplo, ela é feminina, ela é mulher. E se aí alguém diz para ela que ela é preconceituosa, que ela é homofóbica, ela não vai entender isso. Se ela não vai entender isso, como é que a sociedade heterobinária vai entender? Se todo mundo quer ser binário, quer ser homem ou mulher. Sim. Porque, na verdade, as pessoas não se apercebem a delícia de você ser livre. Hoje eu posso dizer, eu não sou interessada por mulher, mas eu tive situações em que eu transei com mulher. Eu não sinto um desejo sexual por uma mulher, mas eu sou uma pessoa que gosta de sexo. E uma experiência entre eu, um homem e uma mulher foi super excitante. Eu não vou ficar procurando por aí repetir essas situações. Foi um contexto, né? Foi um contexto que me impede hoje de dizer, se eu trepar com a mulher, eu morro. Eu não morro, eu tenho certeza disso. Mas você já teve uma experiência. Eu tive uma experiência. Eu tive também, e outra coisa, a mesma situação. Eu não diria que eu não retornaria essa experiência. Porque a relação sexual, ela é muito gostosa quando ela é assim, tipo animal. Né? Mas quando ela é espiritual, quando ela vem primeiro a intelectualidade, depois tudo, é muito diferente. Então as pessoas, para dizer isso, aquilo, ela precisa de viver essas situações, porque às vezes a gente se sente atraída intelectualmente e essa relação sexual com a pessoa que nos atrai intelectualmente, espiritualmente, ela é muito mais completa, ela é muito mais gostosa. Você, Eduardo, que fez aquele comentário no blog, que falou assim pra mim, agora você vai dizer que eu sou racista porque eu não me interesso por negros. Preferência não é racismo. Você ouviu essa fala dela? O que ela disse? Se você se interessa pela pessoa, se você coloca a cor da pessoa, o sexo, o gênero antes de qualquer coisa, você tá sendo preconceituoso, não é? Exato. Também acho. Pedro, uma pergunta que eu quero ver se você chegou a essa conclusão na sua análise para escrever o livro, para o seu trabalho, para sua pesquisa. Ao que me parece, o que as duas têm em comum e o fato de elas terem tido uma longevidade que não são todas as travestis que têm, tem muito a ver com o fato delas terem tido um bom ambiente familiar? Para mim isso é 100%. Isso ajuda, porém tem muito a ver com... Eu acho que tem a ver com a pessoa também.
Porque tem muita gente que não tem um ambiente bom familiar e não precisa ser transexual ou travesti. E é uma pessoa totalmente idônea, enfim, forte e se dá bem na vida e tal. Como tem gente que tem uma estrutura ótima familiar e vai roubar, vai fazer maldade, vai... Isso independe. Mas, claro, no caso delas, isso ajuda também. Mas elas também são pessoas muito fortes, muito assertivas, decididas, guerreiras. Mas, meninas, vocês acham que se vocês tivessem tido um ambiente muito violento em casa, vocês teriam tido outra? Teríamos, porque o homem, ele é produto do meio, querido, né? E esse meio é lá, né? Sua infância que te faça o futuro, pelo menos interiormente, questões de caráter. Eu, como encarnacionista, reencarnacionista, às vezes eu fico me questionando sobre isso, né? Mas eu acredito assim, eu fui cercada, principalmente é uma coisa que eu agradeço muito à vida, de muito livro e de pessoas que gostam de ler, né? E eu acho que o caminho para a liberdade é a leitura. Porque a leitura, ela te obriga a buscar entender. E quando você entende a leitura, você começa a entender a vida. Porque a vida é, sobretudo, o outro. Uma questão que eu tenho... Ai, meu Deus! Por que você é tão maravilhosa assim? Fazer um fã-clube da Thaís. Então me beija na boca. Beijo. Não tenho namorado, gato. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Hoje a gente tem uma noção muito maior do que é ser gay. Antigamente, quando a pessoa sentia atração por alguém do mesmo sexo, ela automaticamente pensava que ela deveria cair para um lado de ser travesti, se vestir de mulher, ou não. E apenas aconteceu que vocês também tinham isso além de sentir atração por Eu vou você. responder e eu tenho certeza que minha maneira de ver as coisas são completamente diferentes da Lili. Então vou procurar não ser longa para a Lili também falar o ponto de vista dela. Claro. Eu vivi a minha sexualidade. A minha sexualidade, vivi e vivo intensamente, quero deixar bem claro isso. Oba. A minha sexualidade, a minha vida sexual, a minha prática sexual, ela nem sempre está ligada à minha necessidade de maquiagem, de aparência dessas coisas. Hoje, se você quer saber, eu às vezes até me canso e falo assim, será que foi tão cansativo? Se eu fosse homem, agora eu botava uma camiseta, um tênis e uma calça jeans. Você entende? Só que eu sou presa a essa imagem agora. Eu não sei até onde eu sou presa a essa imagem. Porque de repente eu poderia também botar uma calça jeans e uma camiseta. Mas será que seria Thaís? Então é assim, eu comecei a desejar pessoas do mesmo sexo que eu. E a única diferença é que eu sempre tive uma vontade muito grande de ter peito. Embora eu nunca tinha visto um peito realmente na minha vida. E assim que eu descobri que eu poderia ter esse peito, eu comecei a trabalhar para tê-lo, né? Que Você fez tomando hormônio. Tomando hormônio, né? E eu fui muito feliz. Sem médico nenhum, eu tomava anticoncepcional e fui muito feliz nos meus anticoncepcionais, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu dei sorte. Aliás, eu sempre dou sorte na vida, graças a Deus. E eu tinha um peito belíssimo de hormônio, mas até mais ou menos 30 anos. Depois aí, não sei o que aconteceu, que os hormônios não faziam mais efeito. Aí não adiantava tomar porque o peito não ia mais pra frente. E aí eu botei uma pequena prótese, porque eu já tinha descoberto que eu era uma transexual belíssima, chiquérrima, elegante. Eu trabalhei vários anos como manequim de prova, onde eu disputei com 60 concorrentes no emprego, 60 moças, mais ou menos da minha idade, e eu fiquei no emprego porque tinha as medidas perfeitas. Que todo mundo sabe que a mulher brasileira, ela tem um excesso na bunda, um excesso no quadril, uma ausência no peito, e ela nunca é aquela harmonia que o artista, o escultor busca, né? E eu tinha essa harmonia, talvez exatamente pelo fato de não ser mulher. E eu trabalhei muitos anos nessa empresa como manequim de prova, exatamente por ter um corpo bonito. E trabalhei no mundo da moda e fui crescendo, mas como eu sempre li muito, o mundo da moda, ele é muito fabuloso, é muito maravilhoso. Mas aí eu gosto de imagem, sim. Mas eu não fiquei presa à imagem, a imagem ficou no segundo plano na minha vida. Então hoje eu seria assim,
eu seria tranquilamente uma mulher feia, mas nunca uma mulher burra. Uma mulher sem argumentação. E se você me chamar de feia, eu não estou nem aí. Eu sei me fazer bonita na hora certa. Agora, se você me chamar de burra, eu fico muito para baixo. Lili, você? Eu em matéria disso, de gostar de um outro homem, isso veio no decorrer. Foi aquilo que eu te falei. Eu fui percebendo, também não me preocupava, porque eu era também, entre aspas, inocente, né? Não sabia o que estava acontecendo. E eu vim perceber, eu falei, por que às vezes me questionava? Eu gosto de um homem, não gosto de uma mulher. Sexualmente. A atração era muito forte. Você entendeu? Então, isso foi cada vez mais aumentando. Quer dizer, todo homem eu achava lindo, maravilhoso, sentia vontade realmente de ter alguma coisa sexual com ele. A mulher, não. Então, a mulher eu achava... E disso para alteração do corpo? A alteração, eu sempre fui feminina, né? Então, eu fui, com o tempo, eu fui vivendo o meio gay, participando das coisas, dos amigos. Aí começou as travestis na época, foi mais ou menos em 1970, né? Que começou a surgir as travestis, na época do medieval. As travestis que já eram construídas hormonalmente. Né? E aí eu fui vendo aquilo. Antes era como? Elas, os rapazes colocavam peruca, era um homem vestido de mulher. Seria quase um drag transformista. Exatamente, era um transformista. Porque não tinha esses recursos de silicone nem de hormônio. Né? Essa questão do hormônio, bojo, né? Muito bojo, espuma. Era uma construção instantânea, rápida. Né? Você acordava, desmontava. Na hora de entrar em cena, você se montava. E, por exemplo, ela já é uma construção ao longo do tempo, né? Que interfere química, essas coisas. Eu tomei hormônio, mas eu tenho silicone no corpo todo. Meu corpo é feito todinho. Ele é feito todinho, desde o dedão do pé até... O Pedro queria falar alguma coisa. Fala, Pedro. Pedro. É que eu lembrei. Desculpa. Não, elas são as verdadeiras estrelas do programa hoje, não tem como. E eu sabia disso. Mas eu queria falar o seguinte, vocês entrevistaram aqui um grande amigo meu que fez um filme. O Luffy. Que é um filme maravilhoso. Inclusive, Luffy, desculpa que a gente trocou o arquivo do seu programa, a gente já está corrigindo, tá? A gente, o Márcio, viu o Luffy. Tá louca. Foi você que subiu esse arquivo, tá? Eu? Até o 40 foi você. Ele me mandou em outro link que deu pra eu escutar ontem o programa, que eu ainda não tinha ouvido. Num outro link que é pela Rádio Alta. Na Rádio Alta tá certo. Na Rádio Alta tá certo. Sim. E daí eu falei pra ele que eu vim aqui, daí ele falou assim, se der pra falar do meu filme... Daí quando vocês começaram a falar sobre isso, eu falei, vai dar pra falar. Sim, porque São Paulo Hi-Fi é um filme maravilhoso. Que mostra exatamente essa época dos anos 70. Como é que chama? São Paulo Hi-Fi. O que leva a pergunta, como é que era ser travesti durante a ditadura? Era uma delícia. Por quê? Sabe por que era gostoso ser homossexual, apesar dessa tragédia? Aventura, né? Eu estou falando gostoso no tocante a sentimento, a amor, namoro, sexo. Sinceridade. Porque esse período, a mulher não era livre. Então, livre éramos nós. Então, a gente deitava e rolava. Como assim? Tipo assim, namorados que levavam flores, garotos disputando. Eu, por exemplo, fui disputadíssima na minha adolescência, no colégio, essas coisas todas. Agora, eles sabiam... A gente não sabia, porque a questão não era homossexual, não homossexual, a questão era tesão. Nos anos 60, mulher só casava virgem. Mulher não deixava pegar nem na perna, nem nada. Então as meninas, a gente ia pro cinema, qualquer coisa, os garotos ficavam loucos pra passar a mão nas minhas pernas. Porque não tinham contato com mulher. Eu representava a mulher. E como eu também sempre fui muito delicada fisicamente... Eles não se sentiam com um homem, com eles. E não rolava nenhum comentário? Tinha que esconder alguma coisa? Porque eu, por exemplo, não dava para esconder porque eu era uma mancha. Mas eu era uma mancha gritante. Eu era aquela pessoa que no colégio fazia tudo, inventava peças de teatro, fazia bandas de música, cantava, representava. Então eu dominava a cena. Eu vivia no palco o tempo todo. Então eu não vivi nenhuma espécie de rejeição. Mas e a opressão
estado. Aí é uma outra coisa. Eu estou falando do interior de Minas Gerais. Aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, aí o bicho pegou. O bicho pegou porque eu fui morar com uma tia, eu precisava estudar, e a minha tia era extremamente homofóbica. E uma mulher do Rio de Janeiro, ela lida com essas coisas, ela sabe, nos anos 60, 70, ela sabia muito bem o que era viado, o que não era. Bateu o olho em mim é viado. Né? E aí ela... Mas a minha família me mantinha, e ela mandou a faxineira embora e me botou para fazer faxina, que ficou sabendo que eu gostava de arrumar casa. Eu gostava de arrumar casa. Que maldita, mas botou de gata borralheira. Entre arrumar casa e me transformar em faxineira, a minha tia, porque se fosse uma estranha, tudo bem. E aquilo não me desceu bem, mas eu fiquei assim, como é que eu vou ficar diante dos meus pais, meus irmãos, essa coisa toda. E aí teve um corte ali, eu saltei fora. Saí da casa das minhas tias, e porque aí eu nunca tinha vivido com meus pais essa questão diretamente. Meus pais sabiam que eu era homossexual, mas meus pais, em primeiro lugar, sabiam que eu era filho, e que eu era inteligente, que eu estudava, e a questão sexual não intervinha nas nossas vidas. E lá foi, e eu era muito criança ainda, eu fiquei com vergonha de olhar para meus pais. E aí eu fui para a vida. Eu não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão mal assim. Como eu disse. E aí você foi viver sozinha pela primeira vez? Fui viver sozinha. E daí você passou a conviver com outras travestis? Não, porque quase que imediatamente eu conheci um homem, um português, ele era advogado. E eu era um garoto. Embora era um garoto mais para garota do que para garoto, né? E eu fui morar com ele e me transformei em travesti morando com ele. Entendi. Só que com ele eu tinha uma coisa que eu tinha vivido lá na minha tia, a ausência de liberdade, né? E eu decididamente não nasci para viver sem liberdade. Aí eu comecei a procurar emprego. Aí eu não tinha ainda o ensino médio completo, que era científico na época. E com aparência muito feminina, emprego também nem pensar. Só de faxineira, de copeira. Olhe lá onde, né? Que eu tive dificuldade para ser diarista, essas coisas. Eu não sabia fazer nada. Até que eu fui me oferecer como faxineira lá na rua Santa Clara. Eu não lembro até o nome da mulher que foi minha patroa. Uma mãe para mim, ela Blanche. Ela parecia um travesti também, cabelo pintado de loura lá no morro. E eu fui me oferecer para ser faxineira, mas aí eu já era uma garota, já tava com cabelo aqui, assim, estilo Gabriela, né? Quando eu entrei lá no showroom, eu falei assim, eu vim pro anúncio da faxineira. Aí ela falou, não, querida, você vai ser minha vendedora, vamos fazer fazer um teste hoje? Eu falei, eu topo. Aí eu fiz o teste, tombei todas as vendedoras. Ô, Thaís, Vocês já viram como eu falo, né? Você imagina eu vendendo, Ô, né? Thaís, é em Copacabana, é isso? É na Santa Clara, 33. É, Copacabana, né? É. Santa Clara. Não, é na rua Santa Clara, é uma travessa de Nossa Senhora de Copacabana. Número 33. Olha, eu guardo na minha cabeça, olha quantos anos tem isso. E aí no final do dia ela precisava registrar minha carteira, queria minha carteira. E aí eu enrolei 2 dias, enrolei 3 dias. Aí ela era uma mulher metida no meio de bicho, essas coisas todas. Então ela me chamou, traga sua carteira que eu sei que você não é mulher, não precisa ninguém ficar sabendo. Aí eu trouxe minha carteira. Mas uma... Aqui, né? Já tá aqui. Mas uma semana depois, o Carlos, que foi esse geminiano que eu trabalhei com ele muitos anos, ele era cliente dela, que ela vendia atacado. E ele me via, ele estava montando um showroom, uma confecção aqui. Aí ele falou, eu quero essa garota para ser minha modelo. Aí eu cheguei aqui, mas o patrão dele, o meu patrão, que era o dono do dinheiro, porque ele era o estilista, eles eram um caso, mas tudo muito escondido, né? Ele era Luiz Soares era um advogado também, professor de matemática da PUC, em Campinas, ou USP, eu acho. E ele não aceitou. Aí o Carlos... Que bicha uó. Contratou outras pessoas, mas ela também não era uma pessoa que aceitava um não, assim, ela botou um anúncio, vieram as moças e ele falou assim, olha, eu gostaria de trabalhar com uma pessoa
que vai ficar sem roupa, vai ficar só de calcinha. Isso nos anos 70, nenhuma moça ficaria na frente do vendedor de tecido só de calcinha. Né? E ele estava ali sozinho, ele era da minha idade, e esse senhor, que já tinha 40 e poucos anos, sustentava, mantinha o dinheiro, a confecção, essa coisa toda, mas ele ficava muito só. Então, uma bicha dentro de casa, era pelo menos uma amiga, né? E aí a gente fez os testes. Ele veio com as modelistas e tudo, tiraram as minhas medidas e tiraram as medidas das candidatas. Aí o Soares ficou sem argumentação. E teve que me aceitar. Depois o Soares virou quase que um pai para mim, que ele fez de tudo para estudar, que ele sempre falava para mim que eu seria uma das mais brilhantes advogadas de São Paulo. Hoje eu tenho um arrependimento enorme. Eu acho que seria mesmo. Com certeza. Lili, você, a sua juventude? Como que foi? Você passou... Você enfrentou... Repressão, polícia, repressão na época da ditadura. Vou querer falar um pouquinho disso também. A gente quer saber. Já vamos deixar, senão você não o programa inteiro. Eu quero saber como é que foi agora a juventude. Não deixa, Lili, não deixa ela te tombar. É bom porque ela fala por mim também. Não, sabe, na época da repreensão, passei sim. Eu era garoto na época. Eu estava ainda nos seus 25 anos, mais ou menos. E foi aí que eu comecei a me soltar no mundo gay, aqui, no centro de São Paulo, na época, Vieira de Carvalho, que era o único bar que tinha, que se chamava De Você. Era um pequeno bar, que inclusive tem até hoje, que é no final da Vieira de Carvalho, depois do canto, aquela boate que tem aquelas mesinhas. Sim. É um daqueles lugares ali, daquelas portas. Que é o tal que sai de baixo hoje. Isso, chamava-se De Você. E tinha uma vitrola eletromágica, se lembra que tinha? Vocês provavelmente... Tipo jukebox. Você colocava a fichinha e o disco caía, então tocava. E ali ficavam as mesinhas, num corredor imenso assim, as mesinhas dos dois lados, e nós, os gays da época, começamos a frequentar ali. Então ali ficou o Point, inclusive a falecida, né, a Cris, também era um garoto na época, era da minha época, a gente viveu quase o tempo todo na juventude juntos, né. E ali a gente entrava, se encontrava, as pessoas, a gente era mais unidos, era mais amigos. Então a gente, era o único lugar que a gente podia se encontrar, era ali. E naquela época a polícia, as viaturas eram preta e branco, era preto e branco. Era esses camburões, que era a Polícia Civil, que atualmente é a vermelha, né? Vermelha e branca. Elas eram preta e branca. Eles paravam o camburão, simplesmente entravam e te arrastavam pelo cabelo afora. E te jogavam dentro do carro, entendeu? Então não importava se você era maior ou menor, não interessava o que você era. Então ali, a gente... E fazia diferença se você era travesti ou gay? Não. Ele ia todas juntas. E o que acontecia? A gente ia pro distrito. Mas nessa ida pro distrito, eles ficavam dando volta pelo centro da cidade, caçando os bandidos, os malandros na época, né? E ele ia enfiando, né, atrás, ia enfiando, tudo junto. E chegava na delegacia, me lembro que uma das primeiras vezes, era no Parque Dom Pedro, onde tem aquele castelinho, que agora não é mais delegacia, foi uma delegacia também, primeira delegacia, que é um castelinho ali. Que é o Catavento. Isso, o Catavento. Ali era uma delegacia. E eles levavam todas nós para lá. E ali ficavam as mulheres de um lado, que também as prostitutas também ia junto, e os homens do outro. Então ele dividia, o delegado dividia, e a gente que era, né, feminina, toda pintosa, e a gente apanhava. A gente apanhava porque era gay. O delegado saía lá, por que você é viado? Pá, sabe? Você não tem vergonha de ser viado? Apanhava como? De cacetete? Apanhava de tapas na cara. Na cara, tipo isso. Como se ele fosse o pai de vocês. Não, justamente, o próprio. Estupro rolava? Não, eu não cheguei a pegar nada disso, graças a Deus. Todas as vezes que eu entrava, que eu ficava na cela, porque você ficava 2-3 dias. 2-3 dias. Com homens? Com bandidos? Homens, com tudo. E os bandidos tratavam vocês como? Tratavam bem. Tratavam bem. Eu não sei...
Nós também não tentavam marginais fazer nada também. Nós éramos delinquentes, excluídos também. Eles tratavam a gente bem, mas também não tentavam nada forçado. Entendeu? Então, pelo menos... Mas rolavam umas cantadas? Sim, queria se encontrar com nós lá fora. Tinha, nossa, deliciosos. Macho, era louca. Você adora um caminhoneiro, pegou alguns? Eu pergunto, sou curiosa. Olha, lá não, mas a gente se encontrou aqui fora depois. A gente se encontrou aqui fora depois. Adoro, marcava para depois. Depois da cela. Lá não dava, era muita gente, então não rolava, né? Mas rolava aquela coisinha assim, você fica aqui do meu lado, sabe? E aquelas coisas todas. Mas eu nunca sofri uma violência dentro, né? E várias vezes também na Augusta, quando a gente que tinha uma boate que chamava Hi-Fi lá embaixo, depois da Paulista, que foi uma das primeiras boates. Que é por causa é uma das primeiras boates que existiam, que era gay na época, que era aquela escada que subia, era uma loja de disco embaixo, era esse tamanho a boate. Só que tinha o triplo de gente dentro da boate. Era uma loucura. E ali também abaixava o camburão. Aí ia todas, e saiu um jornal, sabe? E ali tinha classe de todas as classes, gente pobre, média, rica, e sabe? E aí tinha jornalistas, jornais. Você saía em jornal, em capa de jornal, sabe? E a gente vinha para Augusta. Ali nesse pedaço que a gente era enquadrada, né, nas batidas, a gente vinha para Augusta, que era o 4º distrito, que atualmente... Até hoje a delegacia Até hoje, lá. o 4º distrito. Quantas vezes eu fiquei ali também, sabe? Mas também nunca rolou nada de violência entre os marginais que estavam lá. E quando que... desculpa. A Thaís ia falar alguma coisa de repressão que ela falou que eu ia perguntar quando que elas perceberam que isso começou a parar. Você conheceu o Henriquete, na época, o delegado Henriquete, aquele terrível? Eu estava no Rio de Janeiro. Nossa. Depois tem outra coisa, eu sou péssima para nomes. Eu não guardo o nome dos meus opressores. Nossa, tinha um delegado que era terrível, chamava-se Henriquete. Eu guardo o nome Gente, isso é frase de vilã de novela. Não guardo o nome dos meus opressores. Quero uma camiseta. Notada essa ideia. Olha, vou te contar. Eu fui uma pessoa que eu fui tão estrupada que eu me acostumei. Sério? Você teve sorte. Você acostumou-se no sentido de que é melhor vai logo e pronto que acaba. Em que situação? Nós éramos... eu, por exemplo, era adolescente e estava, assim, tipo uma menininha já, né? Com peito, de hormônios, essa coisa toda. E naquele período não tinha gays, assim. Os gays eram tudo mais hominhos. Então, os policiais ali no Rio de Janeiro, na Viap, eles corriam atrás de mim, que eu corria até não aguentar mais cair. Eles me pegavam, me levavam. E aí, delegado, policial... E eles iam te pegar mundo, na intenção me buscar de na intenção de te violentar. Intenção de violentar. E era muito complicada a minha vida, porque eu já estava morando com o Paulo. E ele era casado, então ele não podia dormir comigo. Eu esperava ele sair para viver. Eu era adolescente, gente. Eu queria viver. Eu não sabia nem o que ele queria, mas eu também não queria ficar trancada dentro de casa. E a rua era toda essa ameaça. E de repente, a gente era uma turminha, assim, das 30 bichinhos que ficavam ali na Via Ápia. Tudo adolescente. E vinham os carros, não carro de polícia. E as meninas começaram a sumir. As bichinhas, as gaysinhas começaram a sumir. Na ditadura? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam a gente, levavam pro Morro da Urca, barbarizavam e jogavam. Eu tenho cicatriz no meu corpo, tem aqui, que eu fui também, só que eu me agarrei numa árvore quando eu estava despencando. E sobrevivi. Te jogaram do Morro da Urca? E eu sobrevivi. Ai. Não, mas era assim mesmo. Aqui em São Paulo, se você era agredido pelo pessoal da rua, os rapazes, viado, e vinham e batiam mesmo, se você fosse chamar a polícia e reclamar, você apanhava deles também e ia preso. Além de você apanhar dos meninos de rua, dos boys, você apanhava deles e ia preso. Eles te levavam... Também na ditadura? Na ditadura. Você não podia, você era marginal. Depois eu vim para São Paulo, aí teve um período... Aqui eu trabalhava, né? Eu não precisava de me prostituir. Mas eu queria me sociabilizar.
Embora eu passasse por mulher em tudo que é lugar, mas eu não era mulher, eu tinha consciência disso, eu era travesti e eu queria conviver com as pessoas. E eu descobri onde as meninas trabalhavam. Elas trabalhavam ali na Avenida Angélica, que é a rua Minas Gerais, que era atrás. Mas eram meninas assim deslumbrantes que iam até de boa de pluma para a avenida trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu cheguei uma garota, né, sem nada daquelas montagens, eu bem cocotinha, calça jeans lá embaixo, topzinho, cabelão solto, cara lavada. Elas ficaram enlouquecidas. Como a gente era diferente, nossa, para elas eu era uma bonequinha, eu fui tão acolhida ali, mas aí em seguida veio o problema da polícia, né, que a polícia de São Paulo, ela não era cruel como a do Rio. A do Rio, porque a do Rio matava a gente. E estrupava muito. Aqui em São Paulo, não. Eu presenciei situações tenebrosas, mas eu escapei por sorte também. E tinha ali no 4º distrito, eles pegavam a gente, assim, tipo assim, de 11 à meia-noite, e levava todo mundo. Ali, quem tinha 50 cruzeiros, ia saindo. Quem não tinha, ficava. E aí a gente fazia vaquinha para todo mundo sair, né? Porque as transexuais, elas eram muito unidas. É um pouco diferente do que é hoje. Muito unidas mesmo. Tinha amizade na época, né? Não, a Lili falou se o homossexual antigamente apanhasse e fosse denunciar para a polícia batia também e tal. Muito. Vocês acham que hoje em dia existe... Não que a polícia hoje vá bater no homossexual, mas vocês todos aqui, acham que existe ainda um pouco o caso, se um gay hoje apanha e vai na polícia denunciar? Claro, violação mesmo de hoje, direito. Não é nem um pouco caso, é até assintoso às vezes. Eu tenho meu diagnóstico disso é que, assim, o maior assinte dessa situação toda é que os gays que levam lampadada, que apanham tal, são todos no redor da Augusta, onde está o 4º DP. Tipo, não dá para você conceber que os policiais que têm base lá naquela delegacia não sabem o que acontece lá em volta e não estão fazendo patrulha em algum momento e não vejam um gay apanhando. E, na verdade, eu já ouvi várias pessoas me falarem que, assim, não é que parou de acontecer esse tipo de crime. É só que a imprensa parou de noticiar, mas as pessoas continuam apanhando. Terrivelmente. E eu moro ali do lado, nada acontece. Todos os dias tem uma... Principalmente a Frei Caneca atualmente, que está sendo o foco. Uma vez a minha diversão era ir, aí eu fiz muita amizade com as travestis e tudo, passava final de semana na casa delas. E eu fiz uma amiga... que foi por causa dela que eu fui para a Europa. Teve um período que Erasmo Dias, eu acho, que ficou tão tenebrosa a perseguição, mas era uma perseguição crudelíssima mesmo, sabe? E era a única fonte de renda dela era a prostituição. Aí eu consegui um emprego na minha empresa para ela, e ela ficou muito agradecida por isso, embora o salário não chegasse aos pés do que ela ganhava na rua, né? E aí quando ela foi para a Europa, que ela conseguiu, ela mandou me chamar e eu fui. Thaís. Mas eu quero contar o episódio de que aí eu fui no sábado com ela para a República do Líbano, que as meninas ganhavam muito dinheiro e tinha muito homem bonito também, né? Até hoje. Aí, mas acho que a 23ª, não me lembro bem, é assim, tão cruéis, eles eram frio, porque São Paulo nos anos 70, vocês não têm ideia do que era frio, gente. Já que não tinha verão, não tinha sol, era só garoa, São Paulo da garoa, né? E tipo Curitiba. Eles pegaram as meninas, jogaram todas dentro dos cubículos e aquelas mangueiras, mas sabe essa mangueira que te derruba de água? Que a água te machuca? Sim, de incêndio mesmo. Jogando nas meninas assim. E eu ia pra rua assim, bem perua, né? Eu trabalhava com moda. A 260 modelos eram feitos no meu corpo. Então, e aquilo ficava pra mim. E aí eu ia pra rua, porque eu não ia pra ganhar dinheiro, ia pra me divertir, ia parecendo que eu ia pra passarela. Não tinha nada a ver com as outras, né? E eu não sei porquê, eu acho que eles não se aperceberam ali, ou não perceberam que eu era travesti. E eu fiquei... E eles não me botaram lá. E eu fiquei assistindo tudo aquilo. Foi uma coisa muito chocante, né? Porque eu fiquei imaginando naquele frio e elas continuariam ali. Naquele chão molhado, naquela laje molhada, sem nada. Até, sabe Deus que dia, que hora, né?
Mas aí não me chamaram, eu falei assim, eu vou sair daqui. Eu fui andando para trás. Passei por todo mundo e saí andando. E fui embora. Mas com essa imagem na minha cabeça. Com um sentimento de impotência. De impotência, porque eu era uma pessoa, sempre fui, sou até hoje, eu leio muito romântica, essa questão social muito latente em mim, assim, achando que a gente podia mudar o mundo, e de repente eu sabia que não podia anunciar para ninguém, denunciar nada dessas coisas. Eu tô mal com a história de você ser jogada do Corcovado. Não, mas eu escapei e meus coleguinhas então, que a gente só sabe que eles sumiram. Mas eu quero te perguntar uma coisa, como que foi? Você tinha já chegado em algum, sabe, porque às vezes eu já sofri violência por causa de homofobia e quando você é assaltado é uma violação. Como é que você sai na rua? Como é que você sai depois de passar por uma situação que você foi jogada de um lugar como se fosse um pedaço de Não, lixo? O pior não é isso, é você voltar sozinho à noite, machucado, sem direção e saber que seus 2 amiguinhos ficaram. Aí é que entra... E tem o perigo de você ser pega de novo, né? Sabe? Você nunca mais viu. Nunca mais. Uma e coisa os outros também. Mas você no... quer viver. Estamos já na parte punk do programa. Eu quero perguntar de outra coisa punk, que a gente tem um interesse em saber, que é a questão do surgimento da AIDS. Mas eu quero falar outra coisa também. Que é importante porque... teve um período que eu não me lembro bem, porque essas coisas, quando a gente é criança, a gente quer esquecer, a gente quer anular. Então, datas, essas coisas, fica muito confuso na cabeça da gente. A realidade toda, assim. E teve um período que eles estavam construindo um presídio que é muito famoso, acho que é famoso até hoje no Rio de Janeiro, e a cavalaria, esse povo pegava as bichas, obrigava a gente a chupar o pau dos cavalos, carregar latas de areia na cabeça. Eu estou falando de adolescentes. Eu, por exemplo, como adolescente, eu parecia um pintinho. Eu não entrava em nenhum lugar que pessoas com mais de 16 anos pudessem entrar. Eu até 18 anos eu tinha um aspecto mais de criança do que de adolescente ou adulto. E isso excitava muito os homens também, né? Porque as pessoas são mais perversas do que o que a gente imagina. Uma das coisas que... Eles ficam excitados de ver vocês chupando pau de cavalo. Não, isso não sei nem se isso é excitação, isso é crueldade, né? É o poder, né? Eu posso. Quando eu posso e sou ignorante, então você não tem noção do que você é capaz de fazer. É uma impunidade, né? O ignorante, ele não tem consciência. E eu nunca teci esses comentários, porque sempre que as pessoas querem saber da vida da gente, eu gosto de lembrar das coisas maravilhosas. Eu vivo muitas coisas maravilhosas que vale a pena contar. Mas de uns tempos para cá eu comecei a achar que há coisas que é preciso ser dita, né? Porque... E não é por, hoje, sobretudo, não é por curiosidade mórbida. Hoje, é para que as pessoas enxerguem a própria crueldade. Quando teve um domingo que eu fui ali na Paulista para assistir o Don Quixote, que, aliás, um espetáculo glorioso, e tinha um carro todo preto, assim, querendo Foi um dia que teve uma passeata, querendo a volta da ditadura. Né? Então é preciso que a gente relate o que foi a ditadura no Brasil. Nossa. Porque o que nós precisamos é de um Brasil digno, não de ditadura. Mas então vamos pegar o tema da AIDS. A gente hoje não tem noção de como era aquilo. Vocês, quando começou a surgir, vocês sabiam o que estava acontecendo? Vocês reparavam que as pessoas morriam, não sabia por quê? Foi assim, quando a AIDS surgiu, ela não era AIDS, era doença de viado. Então ficou tudo muito tranquilo, né? O Emílio Ribas se esvaziou de funcionários, porque ninguém, na verdade, sabia como é que se infectava com HIV. E então, o enfermeiro, médico, hospital, gente rica que podia, saltou fora, né? E nesse período, Brenda Lee, que era uma cafetina, né? E tinha as meninas que moravam com ela, começaram a tomar doentes, né? Então, ela foi transformando o prostíbulo dela em clínica. A clínica, vocês precisam de ler, porque aquilo ali devia ser um museu. É que nossa história ela é banalizada, né? Porque ela estava cavando uma casa para construir uma boate.
porque a porta... Isso é uma dedução minha, porque a frente era preta, toda preta de mármore, com um portão de lata dourado. Isso não é um aspecto de uma clínica. E depois ela fez calabouços, né? Tudo isso inadequado. E se você parte para a área da engenharia, essas coisas, era impossível aquilo como moradia, muito menos como clínica para cuidar de saúde, num período que todo mundo tombava por questões pulmonares, tuberculose, pneumonia, essas coisas todas. E ela começou a criar, então o governo deu uma ajuda para ela, né, o SUS e tudo, porque era muito prático, né? Essa doença de viado, essas bichas vão morrer e acaba. Isso é para vocês terem uma ideia da alienação de uma nação com relação à sexualidade. Né? Porque você imaginar que uma casa de apoio vai resolver o problema, uma casa que abriga 40 cidadãos infectados. E você acha que eles assim pensavam que tipo, como é doença de viado, deixa eles morrerem? Não, e eles assim não, a humanidade toda pensou imediatamente, querida. As pessoas, elas ainda não encaram a liberdade sexual como deveriam, porque as pessoas, elas são muito mal resolvidas com tocante à sexualidade. E isso a gente agradece à religião, sobretudo à Igreja Católica. Eu não posso falar do Islã, porque eu não sou... Mas as evangélicas também estão ajudando bastante. Não, a evangélica, ela está substituindo a Igreja Católica, que está caindo para a terra. E ela sobrevive muito bem nos países como o nosso, subdesenvolvidos, sem cultura, sem leitura, porque em países desenvolvidos culturalmente, ninguém tem esse povo não cresce, nem cria nenhum castelo, nem nenhum, sei lá o que elas fazem. E você viu muito amigo seu pegar HIV? Bastante. E na época ninguém sabia o que era, pegava pneumonia. Era simplesmente, morreu de pneumonia. Pegou pneumonia, morreu, mas não era AIDS. Porque a AIDS, antigamente, ela tinha um padrão. A pessoa que estava com AIDS, você olhava, você já sabia que ela estava com AIDS. A fisionomia, os traços, era tudo igual. Sabe? Emagrecia, ficava aquela coisa estranha, sabe? Pálido. Então não tinha como recursos como hoje. Hoje você vê uma pessoa que tem um HIV, é uma pessoa... Você nem sabe. Nem imagina. Porque é uma pessoa forte, sadia. Entendeu? Antigamente não. Antigamente a pessoa pegava, estava escrito, já estava assim estampado. Quanto tempo costumava demorar entre... Olha, o máximo 1 ano. O máximo. Mas olha, existe uma coisa também. A pessoa quando ela contrai o vírus do HIV, ela fica às vezes, na maioria das vezes, 10, 12 anos sem nenhuma manifestação. E normalmente esse cidadão, ele ficou distribuindo já esse 10 vírus, anos, né, infectando mínimo, os outros parceiros e tudo. Eu nesse período, eu já estava meio de saco cheio do mundo da moda. Era muita futilidade para um país como o nosso, muita alienação que eu percebi na clientela, e eu senti necessidade de me sentir útil, de fazer alguma coisa. Era como me rebelar contra a inércia da sociedade com relação, sobretudo, ao terceiro sexo. E aí eu fui trabalhar na Casa de Apoio Bem Dali como voluntária. Eu trabalhei com ela. Eu trabalhei um bom período junto com ela, e depois ela foi assassinada. No período que ela foi assassinada, eu estava na Alemanha, porque como a gente não tinha medicação, não tinha nada, eu queria saber mais, eu queria me inteirar mais. Eu sempre acreditei que o primeiro mundo estaria na frente da gente. Aí eu fui para a Alemanha, fiz conhecimentos com médicos e cuidei de brasileiros e médicos, porque na Alemanha tem um serviço social fabuloso. Eu estou falando de anos 80. Eles dava a possibilidade do paciente, que era terminal, porque ainda não tinha o coquetel no mundo, né? Ficar na sua casa confortavelmente, porque você doente na sua casa é melhor do que no hospital. E se você não tivesse alguém para te cuidar, eles iam enfermeiros, né? Isso. E eu fiquei cuidando de brasileiros lá, e eles tinham assistência de enfermagem, essas coisas dentro de casa. Até que eu falei assim, mas para ficar cuidando de brasileiro aqui, que tem toda essa estrutura, eu vou cuidar daqueles do brasileiro que não tem. Voltei para casa da Brenda, mas ela já tinha sido assassinada, aí eu fiquei. E ali, porque o Brasil, nós temos uma cultura muito
muito lamentável, infelizmente, sabe? As pessoas, elas estão muito voltadas para si, para a questão de obter a qualquer maneira, a qualquer preço, e ali era uma disputa para quem é que ia pegar o lugar da Brenda, quem é que ia ser o presidente dali. Sem contar a vizinhança que era contra, né? Se lembra? Exatamente. Mas depois a vizinhança ficou amiga e ficou, né? As meninas, eu comecei a fazer um trabalho lá social que foi muito bom, que eu comecei a trazer as meninas da Casa da Brenda que podiam sair para um chá positivo que existe até hoje no Grupo Pela Vida. Não sei se vocês conhecem o Grupo Pela Vida, que são os meus patrões. Eles têm, é uma ONG, né, em defesa da soropositividade, faz um trabalho fabuloso há 25 anos. E foi o Grupo Pela Vida que gerou o Centro de Referência em Defesa da Diversidade, que é onde eu trabalho. Que eles me chamaram para trabalhar lá, porque conheceram o meu trabalho na Casa de Apoio Brenda Lee. Aí eu fui para onde eu estou até hoje. E na Casa da Brenda eu ganhei uma bolsa de estudo que eu fiz no INASE, Instituto INASE, e eu fiz técnica de enfermagem ali. E você, Lili? Você faz o que hoje? Hoje eu sou aposentada. Vocês chegaram a se casar? Eu sou casada há 36 anos. Uau! Há 36 anos com um italiano. Maravilha. Desde 1980, juntos, sem se largar. Nos altos e nos baixos. Que maravilha! E vivemos o que nós temos, é tudo em comum. Viu, família tradicional? 35 que dizem que anos. não dura, né? Sem brigas nenhuma, sem separação nenhuma. Vocês pensam em oficializar no papel agora que Não. Não há necessidade, eu acho que não. O que nós tínhamos que resolver materialmente está resolvido. Mas não tem medo de, por exemplo, se um de vocês vier adoecer, não poder ficar no hospital porque você não é esposa dele? Não, porque, sabe, a gente tem um... Ou da família querer pegar Não, quanto à família, de jeito nenhum, tanto a mim, do meu lado, como dele, jamais. A família dele me apoia terrivelmente e a minha apoia ele também. Então, o que é nosso, é nosso. Já está distribuído para quem vai depois da nossa morte. Porque a gente não tem herdeiros. Você entendeu? A não ser famílias, mas famílias é a parte. Mas para onde vai, nós já decidimos, já fizemos... O que vai ser feito depois da nossa morte. O que nós temos já vai para o lugar certo, para quem necessita. Você casou, Thaís? Eu jamais me casaria. Eu tenho hoje toda essa instituição causada pelos heterossexuais. Não que eu tenha raiva de heterossexual, não tenho nenhum problema com a sexualidade de ninguém. Nem com quem casa. Mas, pelo amor de Deus, eu vou repetir coisas de heterossexual. Um casamento, para mim, se eu quiser dividir ou não meus bens com algum parceiro, e eu tive um de 22 anos e agora um de 18, isso eu posso ir num tabelião e fazer. Olha só se eu vou fazer um bolo de casamento, só se fosse para me vestir de noiva, para debochar. Nunca fui a favor. Sinceramente. Porque o que eu acho engraçado é isso. O gay, o homossexual, de um modo geral, ele é achincalhado o tempo todo pelos heterossexuais e eles lutam como desesperados para repetir tudo que eles fazem. Isso aí é que eu falo, as pessoas, elas precisam primeiro de se conhecerem, gente, e se questionarem. Por que eu vou repetir toda essa coisa que está mais falha do que jamais? Pra gente levar pro final agora, vocês... uma coisa que a gente está reparando é que agora está surgindo um xingamento de chamar a pessoa de velha. Xingar. Vocês... Tô sendo vítima. Tá sendo vítima. Tô sendo vítima no blog. É ótimo, gente, olha, vocês são mais linda, maravilhosa. O nome técnico é gerontofobia. Gerontofobia. Exato. E tem um filme do Bruce LaBruce que se chama Gerontofilia. Exato. Que é a história de um menino que vai cuidar de um senhor que está numa ele tem uma noiva e ele vai fazer um trabalho voluntário e vai cuidar de um senhor que está no asilo? Não é um asilo, é uma clínica. E ele percebe que os caras estão entupindo o velhinho de remédio e ele se apaixona por esse cara e ele tira o velhinho de lá, eles vão viver um romance, é mó babado. Ai, que lindo. Vocês veem problema em ter envelhecido? Não. Mesmo porque eu não conheço nada na história que fuja disso, a não ser que você morra novinho, né? Então, tem que morrer. O que... Exceto os vampiros. Não, exatamente, Mas envelhecer ou não é uma questão de muita filosofia, querido, porque felicidade pertence a quem tem sabedoria, sabe? Rico não é o que tem muito, é o que deseja pouco.
Então, pronto, não vou achar que eu vou ter possibilidades que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Mas eu tenho certeza de que quando eu tinha 20 anos, eu não tinha a abertura que eu tenho hoje para valorizar o que eu tenho hoje. 20 anos passaram. O que importa para mim é hoje. E não a opinião de ninguém. Quem sabe dos meus 65 anos sou eu. Quem sabe como eu os vivo sou eu. Então, se você me chama de velha, normalmente é a pessoa jovem que te chama de velha. Eu sei tudo sobre juventude. E ele não sabe nada sobre velhice. Então eu posso destruí-lo. E você, Lili? Qual que é o balanço que você faz hoje? Eu sou feliz. Bem feliz. Sabe? Primeiro por ter conseguido chegar aonde eu estou com essa idade. E com meu físico perfeito. Né? E tudo isso também é porque eu me cuidei. Então, e a experiência de vida que eu tive, sabe? O que eu passei, o que eu posso lembrar, tudo isso. Mas, enfim, eu estou muito bem comigo mesmo, sabe? E eu acho que cada vez mais, porque a vida é uma lição. Você aprende cada dia que você vive, você aprende. Você nunca deixa de aprender. Então, você me perguntou se eu era feliz. Você é feliz? Ai, precisa. Vou reiterar a pergunta. Você é feliz? Ai, gente, e outra, né? Não, quem que é feliz o tempo todo, né? Não, é exatamente por isso. É uma né? temeridade você falar que é feliz. Né? Porque isso beira a alienação. Mesmo porque se você é feliz, você não sabe o que é ser feliz. Porque você, para ser feliz, você tem que saber o que é ser infeliz. Exato. Né? Então, de manhã cedo eu sou infeliz. Não, acho que não tem eu detesto levantar cedo para trabalhar. Particularmente me cansa essa obrigação de Facebook de você ser feliz. Você ser feliz. Aí todo mundo mente. Exato. Porque, mas para e pensa, se você é só feliz, deve ser um pé no saco, você fica infeliz. E quando as pessoas perguntam todo dia automaticamente, tudo bem? Não. Quando eu não tô bem, eu falo, não tô bem. Não, é a minha cara que eu faço. Eu só levanto a minha sobrancelha. Tô pelo amor de Deus. Pronto. Pedro, sua tese virou livro? Virou. Onde acha o seu livro? Na verdade é o mestrado, né? Porque tem um nome técnico chatinho, né? Que tese é doutorado e dissertação é mestrado. Samba enredo, né? Sua dissertação virou livro, então. A minha dissertação virou livro e chama Travestis Envelhecem? É a pergunta que eu lanço. Tem na internet, vocês colocam no Google, dá para baixar em PDF. Dá para baixar em PDF. Vou ler. E dá para achar nas livrarias, quem preferir, tem na Cultura, tem na Martins Fontes. É só jogar na internet que dá para encontrar. E a tese eu estou escrevendo, que é sobre a homofobia internalizada pelo próprio homossexual. Esta é a tese que eu estou ano que vem você vai voltar para acho que o Alan e o Eduardo tem que ler essa tese. Você pode fazer assim, você pode pegar e vasculhar os comentários do nosso blog. Sim. E analisar o discurso deles. Porque muita gente os meus haters, esse mesmo que me chama de velho, que eu sou preconceituoso, que fala que não gosta de negro porque é preferência, eu amei. essas coisas. Eu gostaria de ficar mais uma hora conversando com vocês. Espero ficar mais uma hora, porque eu vou ter que chamar vocês para conversar um dia, trocar ideia. Mas nosso programa está acabando. E então a gente vai partir para a parte do final, que é se vocês quiserem se autopromover de qualquer maneira. A gente costuma deixar tanto redes sociais, ou projetos, ou links, ou o que vocês quiserem, qualquer coisa. Site. Se vocês quiserem promover, esse é o espaço. Então vamos começar pelo Pedro. Bom, o meu livro, né, as pessoas fiquem à vontade tanto para comprar quanto para baixar em PDF, é Pedro Samarco. Eu acho que vai estar escrito lá como escreve, porque é um sobrenome italiano que todo mundo erra, Samarco, né? Com 2 M's. 2 M's de Maria, tudo junto. E eu estou escrevendo a tese, que vai ficar pronta esse ano, né? E daí espero lançar em livro, aquelas coisas todas, e falar sobre o tema, porque é um tema também muito importante e relevante. Você vai voltar para cá para conversar sobre isso ainda. Sim, obrigado. Thaís. Então, eu não
não vou me promover, mas eu gostaria de falar do Grupo Pela Vida, que é um grupo que faz um trabalho fabuloso com AIDS, né? Um trabalho de divulgação, de orientação de toda a natureza. E as pessoas podem ligar para lá quando precisar de alguma informação no tocante a efeitos colaterais, a antirretrovirais, a medicação, o que é perigoso, o que não é perigoso, como que você infecta, como que você pode, no caso assim, de todo tipo de orientação, redução de danos. Todo tipo de orientação você pode procurar o Grupo Pela Vida. Infelizmente eu não sei falar o número do telefone porque eu tenho a memória péssima. E o Grupo Pela Vida, né, que são os meus patrões, tem uma parceria com a prefeitura. E esqueci agora, acho que não é a prefeitura, mas não importa. Mas se jogar na internet sai, viu, Thaís? E o Grupo Pela Vida gerou esse braço social, que é o Centro de Referência em Defesa da Diversidade, que é onde eu estou como monitora socioeducativa há 7 anos, desde a fundação, que foi um projeto muito bonito que teve início ali com a União Europeia, né? Fizeram um contrato de 1 ano, que manteve, e depois acabou, e nós continuamos fortalecendo esse trabalho, que é um trabalho de inclusão social voltado para LGBT, de um modo geral, profissionais do sexo, as pessoas excluídas, as pessoas fragilizadas socialmente. Ali nós trabalhamos com a rede social da prefeitura, encaminhamos para a área de saúde, para questões de dependência química, nós oferecemos cursos de empoderamento para que as pessoas tenham uma profissão, e todo tipo de coisa que a gente possa fazer para a pessoa fragilizada socialmente, a gente tenta, a gente luta para fazer, porque essas questões todas dependem de muita questão burocrática e financeira que não é fácil. Então eu gosto sempre, eu admiro muito essa proposta, que é o CRD, onde eu trabalho. Tenho o meu coordenador, que é uma pessoa muito boa, um filósofo inteligentíssimo, que tudo que eu peço, né, Pedro, assim, para eu me ausentar, para, por exemplo, fazer uma entrevista e tudo, então eu me sinto na obrigação de ressaltar essa qualidade desse homem, essa qualidade desse serviço, que é o Eduardo Luiz Barbosa, que trabalha também no CRTA, que tem um ambulatório trans agora. É um trabalho a ser conhecido, sobretudo para a imprensa, né, para divulgar. Lili? Não tenho nada a promover, né? Só tenho a agradecer a vocês pelo carinho. A gente que agradece pela sua presença. E fico muito feliz. Aliás, a gente agradece pela presença de vocês 3. Já faz mais de 1 ano, né, que eu tô querendo fazer esse programa. A gente tá falando disso. Maravilhoso. Finalmente saiu. Ficamos e foi maravilhoso como eu imaginava. Embora um pouco intenso também, né? Como se espera que as coisas que marquem a vida das pessoas sejam. Nossa música de encerramento vai ser uma música recente do Ney Matogrosso, que chama Leve, que trata de envelhecimento, sobre como viver, o que importa é você viver, não é a sua idade. Quanto mais a sua idade, melhor as coisas, mais você aprendeu. Essa idade, exatamente, como eu disse para aquela bicha que me chamou de velha, eu falei, pois é, você vai ficar velha e vai ser uma velha ignorante, bem diferente. Mas você sabe que toda pessoa que faz esse discurso é que é velho, na verdade, né? Porque quando eu era criança, uma mulher no Brasil de 25 anos não casava mais que era velha. E hoje uma mulher de 50 não quer casar porque ela tem outras coisas para fazer. Exato. Então essa ideia de velhice é muito conservadora. E as pessoas conservadoras são velhas, né? Não nós. Nós somos poderadas. É muita lacração, gente. Bom, vocês sabem onde nos encontrar, mas caso tenham esquecido, estamos no facebook.com/programa Lado B, no Twitter, @programa Lado B, no Google+, google.com/mais Lado B. Você pode ouvir a gente todas as semanas online, a partir da quinta-feira na Rádio UOL e a partir da segunda-feira no SoundCloud e no iTunes. Você pode baixar nossos programas a partir da segunda-feira no SoundCloud e no iTunes, no seu celular e no seu tablet. Não esquece de deixar um review no iTunes, que ajuda a gente a ficar mais conhecido e, portanto, manter esse programa funcionando. Exatamente. Se você assinar lá, você vai receber automaticamente as nossas atualizações. Também você pode mandar mensagens, sugestões, críticas cantadas, como eu sei que vocês mandam. Eu sei que não pode, mas vocês vão mandar, porque eu sei. Agradecimentos, aqueles relatos lindos que de vez em quando chegam de pessoas. Sabe a única coisa que a gente não recebeu até hoje? Foto erótica. Foto erótica. Gente, olha, cadê as fotos eróticas? Nude, manda nude. As pessoas respeitam a gente. Agora a senhora fez a putinha, né? Vai encher a caixa postal.
Os e-mails são ladobi@uol.com.br